Perfeito. Boa tarde a todos. Mais uma semana do nosso ciclo de seminários. Hoje, com enorme honra, recebemos o professor Dr. Jorge Calil. Para quem não conhece, o professor Calil ele é titular da Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina aqui da USP, diretor da disciplina também de Imunologia Clínica no HC, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração. Acho que, bom, currículo, vou resumir, mas é pesquisador lá do CNPq, fez diversas incursões em universidades de renome do mundo, diretor do Instituto Butantan, e agora a gente vai ouvir um tema muito pungente nesses últimos 15 meses, 16 meses, que são as vacinas de Covid no mundo e no Brasil, né? Então a gente está nessa expectativa enorme. Professor, a palavra é sua e fique à vontade se quiser que as perguntas sejam feitas só no final, coisas desse tipo. Pode compartilhar a tela. Ok, Michel, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, com a Lígia. Também está um prazer estar com ela aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos conversar sobre um assunto que não é que mude todos os dias, ele muda a cada hora. E tem as últimas notícias, talvez eu não vá saber, porque surgiu aí há meia hora atrás. Mas eu fico super aberto, vocês podem me interromper quando vocês quiserem, quando não ficar muito claro. Mas no fim também a gente pode conversar bastante sobre o assunto. Então, eu vou compartilhar a apresentação. A pergunta mais ouvida na pandemia, vocês estão ouvindo a minha tela? Sim, tá ótimo, tela cheia. Ok, então vamos falar sobre como é que estamos em termos mundiais, em termos nacionais, com a vacina contra a Covid-19. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é como é que esse vírus nos infecta, por que ele nos infecta e quais são as barreiras que nós temos possíveis. Então, esse vírus, ele infectou, ele é de alguma outra espécie, mas ele conseguiu, quer dizer, a gente sabe que os chineses, eles consideram qualquer coisa que se mexe proteína animal para alimentação, e eles caçam muito na natureza, o que tiver de animal, comem e vendem, mas vendem também. Então, nós temos um contato na China muito próximo entre diferentes espécies animais e o homem. Você sabe que um vírus, normalmente é específico de espécie, para que ele possa pular de uma espécie para outra, ele tem que ter algum tipo de mutação que permita com que ele entre numa célula humana. E para entrar numa célula humana, normalmente ele tem um receptor na membrana da célula, aonde que ele vai se ligar. Então, nós tínhamos tido já infecções pelo coronavírus, nós tivemos o SARS-CoV em 2002, que era uma doença que matava mais de 10% das pessoas infectadas e foi controlada na China. Depois apareceu em 2012 o MERS, né, que é o Middle East Respiratory Syndrome, que ficou no Oriente Médio e matava até 40% das pessoas infectadas. Nossa. E também se conseguiu segurar isso aí, se conseguiu controlar, né? Na verdade, quando vocês têm um vírus que mata muito e rapidamente, a gente consegue isolar e consegue, normalmente, controlar a infecção, pelo menos tem sido assim. O problema é quando o vírus ele não mata tão rápido e não mata tanto, porque aí ele pode ser transmitido para outros indivíduos. É o que está acontecendo aqui com o SARS-CoV-2. Então, na verdade, não é que não se conhecia coronavírus. Sim, se conhecia.
Tanto se conhecia que as vacinas foram feitas rapidamente, partindo de conceitos que foram elaborados estudando o SARS-CoV lá em 2002 e 2012. Quando a Universidade de Oxford tem um instituto dedicado só a vacinas, instituto chamado Instituto Jenner, super moderno, com um monte de muitos cientistas de primeiríssima linha, e eles estavam trabalhando numa vacina contra o MERS, né, contra o Middle East Respiratory Syndrome. Então, e usando um determinado tipo de plataforma, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essas plataformas, é super importante a gente se dar conta agora como é importante ter essas plataformas para desenvolvimento rápido e ter também indústria que possa produzir rapidamente. Então, eles logo mudaram e começaram a produzir essa vacina contra a SARS-CoV-2. Em todo caso, como eu disse para vocês, para que um vírus ele consiga entrar numa célula, ele tem que se ligar a alguma proteína de membrana da célula para poder entrar. E a gente sabe que o SARS-CoV-2 tem essa proteína da spike, o espícula, que é que dá o nome ao vírus, que se liga num receptor. Então, teve algum tipo de mutação que permitisse que houvesse essa ligação, e o receptor é o ECA2, né, a enzima conversora de angiotensina 2, que controla a pressão arterial, não tem nada a ver com nada fora isso. Tem uma protease de membrana também que cliva em S1 e S2, permitindo que o vírus entre. Então, vamos ver. Se um vírus ele chega, invade o nosso corpo, qual é o nosso primeiro mecanismo de defesa? O nosso primeiro mecanismo de defesa é a imunidade inata. Imunidade inata, como está dizendo, a gente nasce com ela reconhece padrões, né, as células reconhecem padrões que sejam comuns a micróbios, pode ser bactéria, vírus, parasita, ou qualquer outra substância, e através dos seus Toll receptors, etc., ela reconhece e, geralmente, células fagocitárias, e começa a produzir citocinas de defesa. A principal citocina de defesa, a gente sabe, é o interferon. E nós temos observado, nós temos estudo em andamento, que mostram que tem pessoas que, quando estimulado, produz grandes quantidades de interferon, outros não, tem vários genes que controlam a produção de interferon, e a gente sabe que é muito importante, tanto é importante que as crianças e os jovens têm uma imunidade inata muito forte, eles têm menos a imunidade adaptativa, muito mais a inata, e a gente viu que até pouco tempo, pelo menos, as crianças e os jovens não estavam se infectando com SARS-CoV-2, ou se infectavam muito menos, ou muito pouco. Então, a primeira barreira é isso, o interferon e também as células NK. Célula NK, que é chamada natural killer, também reconhece padrões que não são específicos, mas que são comuns em várias situações, e são células extremamente importantes para matar, como está dizendo, natural killer, células que estejam infectadas com qualquer tipo de agente infeccioso. E essas células, nós recentemente, junto com, justamente trabalhando aí com o Michel e com Mariana e todo mundo, a gente viu que, quando estudamos quase 200 casais discordantes para responder a pergunta por que tem gente que fica doente quando o seu cônjuge não ficou doente, como é que nessa relação tão próxima as pessoas podem ser discordantes? Uma pergunta que tem muito, a gente vê também que tem algumas famílias que o SARS-CoV-2 ele é devastador e outras famílias ele não causa maior problema. E se viu, então, o trabalho do Michel, que existiam duas regiões que apareciam muito quando se fazia os exomas dessas pessoas, e que eram, então, comuns entre os indivíduos que eram protegidos ou os indivíduos que não eram protegidos. Eram variações de uma região que é o MHC, Complexo Principal de Descompatibilidade, que tem muitas funções da resposta imune, e principalmente nos genes
de classe 1 um pouco diferentes, né, digamos assim. E eles também têm uma ação de CD8, que também é importante por causa da resposta celular específica CD8 positiva. Jorge, Então, diga. Você está mudando os slides porque a gente parou na... Não, eu tô aqui, eu tô parado aqui no primeiro. Né? Ah, tá bom, desculpa. Eu tô aqui só dizendo como é que o vírus ele vai entrar na célula. Primeiro ele tem que passar pela barreira das células NK interferon, e eu estava falando como isso tem componentes genéticos bastante fortes. Legal, Aí, desculpa. não tem problema. E aí, então, agora, digamos que o vírus tenha passado por essa barreira e tenha se ligado ao seu receptor e entrado na célula. Ele libera o RNA de fita simples positivo, que vai usar todo o nosso sistema intracelular ribossomal para produzir proteínas, vai produzir muitas proteínas, vai criar muitos novos unidades virais, vai saturar essa célula, vai terminar matando essa célula e ele é liberado. Então, nós vimos que a primeira barreira é a imunidade inata. Depois, que outra barreira nós temos? Nós temos as barreiras da imunidade adaptativa, que é o que a gente vai querer fazer quando faz uma vacina. Então, quando faz uma vacina, a gente quer imunidade adaptativa. E então nós podemos ter na imunidade adaptativa anticorpos, e esses anticorpos eles têm que ser dirigidos à proteína spike, mais exclusivamente ao RBD, Receptor Binding Domain, que é que é o receptor que efetivamente, que é a parte da proteína spike que se liga ao seu receptor. Então, o Receptor Binding Domain é o alvo principal dos anticorpos neutralizantes. E são anticorpos neutralizantes que nos ajudam em termos de anticorpo. Anticorpo contra outras partes do vírus não são importantes. Existe uma discussão se a gente pode até ter uma doença que seja aumentada, seja uma enhanced disease, que é dependente de anticorpo, ou seja, o anticorpo se liga num lugar que não neutraliza o vírus e facilita que o vírus entre para as do sistema fagocitário através do receptor do FC das imunoglobulinas. Isso ainda tem discussão, isso a gente tem que olhar muito particularmente para os indivíduos que são vacinados com essas vacinas de vírus inativado, porque a grande parte dos anticorpos são feitos contra outras proteínas, né? Não é necessariamente contra o RBD. Em todo caso, então, aqui nós temos anticorpo neutralizante, e quando o vírus entra na célula, o anticorpo não pode entrar. Então, a forma que nós temos é matar essa célula. E essa célula ela é morta, do ponto de vista de imunidade adaptativa, pelas células T CD8 positivo. Então, como eu disse, quando a gente faz uma vacina, nós vamos tentar fazer isso aí. Então, aqui está uma representação do que seria a proteína S, spike, que ela é trimérica, né? E esse azul clarinho aqui são os RBDs, né? Ela tem 3 posições sempre no RBD, porque ela é trimérica e ela tem diferentes posições. E aqui está o RBD, como é que ele se ligaria no receptor para entrar na célula. Aqui, de novo, essa mesma representação, né? Aqui nós teríamos a interação do RBD, Receptor Binding Domain, com o ECA2, que é uma interação molecular, que é muito importante, porque vocês veem que qualquer alteração de aminoácido que venha a ocorrer no Receptor Binding Domain, ele vai, sem dúvida, interferir na afinidade de ligação que existe aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, não vai dar para falar muito, mas é muito importante entender, né, que variações que ocorram no RBD vão diretamente influenciar na ligação do RBD com o seu receptor, quer dizer, uma cobertura da angiotensina. Então, aqui são as diferentes proteínas que compõem o vírus, né? A gente sabe que as respostas contra o núcleo capsídeo são respostas
humorais também importantes, apesar de não proteger, mas é uma forma interessante e importante que tem se usado muito no diagnóstico. Anticorpo antinúcleocapsídeo, e os melhores são os que juntam justamente o nucleocapsídeo com a proteína da spike. Então, quando nós vamos fazer uma vacina, nós queremos estimular a resposta adaptativa. E na resposta adaptativa, nós temos a resposta dos linfócitos B produzindo anticorpos, então os anticorpos que vão reconhecer, se possível, né, nós gostaríamos que fosse anticorpo neutralizante, se o vírus estiver inteiro, vai reconhecer também outras moléculas virais, e, para isso, ele é ajudado pela célula T helper. E a célula T helper vai reconhecer o antígeno de uma forma completamente distinta, ela vai reconhecer o antígeno através das células apresentadoras de antígeno, que vão apresentar o antígeno para a célula T helper, junto com as moléculas HLA de classe 2, né, MHC de classe 2. Então, vocês veem que aqui existe já também uma diferença grande de indivíduo para indivíduo, porque mudando as moléculas HLA de classe 2, nós vamos mudar também como que os antígenos vão ser apresentados ou reconhecidos. E o célula T helper vai ajudar o linfócito B a se diferenciar, mas vai ajudar também o precursor de célula citotóxica, ou célula CD8 positiva, e essas células elas vão reconhecer a célula infectada e matar a célula infectada, e isso elas fazem através do reconhecimento do antígeno intracelular, que é apresentado junto com as moléculas HLA de classe 1. Então, outro polimorfismo genético grande, o que faz que também haja diferenças de indivíduo para indivíduo no reconhecimento desse tipo de antígeno. Então, como vocês podem ver, nós temos aí diferentes influências genéticas que vão fazer com que a minha resposta seja de um tipo ou outro tipo. Em todo caso, essas 3 células, elas vão para a nossa memória, e se houver novamente um estímulo, se o vírus entrar novamente, elas logo vão proliferar e produzir seja anticorpos, vão ter efetores citotóxicos que já tem na circulação. Então, como eu enfatizei para vocês até agora, né, uma vacina ideal, nós vamos desencadear tanto uma resposta celular como uma resposta humoral por anticorpos, que vão produzir anticorpos que bloqueiem a infecção e vão também produzir células T que matam as células infectadas. Então, para isso, nós temos que ter o nosso antígeno. E nesse antígeno, nós temos que ter os alvos principais para que a gente desencadeie uma resposta, como eu falei para vocês. Então, normalmente a gente escolhe, né, quais são os alvos para direcionar a resposta imune da melhor forma possível para que ela tenha esses 2 tipos de componentes. E quando a gente seleciona o antígeno, nós temos que ter uma forma de colocar esse antígeno no organismo para desencadear o início da resposta imune. Então, normalmente, o vetor desse antígeno, ele estimula um pouco a imunidade inata, causa uma pequena inflamação, para que a resposta adaptativa seja começada. E esse pode ser um adjuvante, que dá o sinal de alerta, né, no caso de você utilizar o antígeno propriamente dito, ou seja, a proteína propriamente dito, ou então pode ser alguns tipos de vetores, e nós tivemos principalmente até agora, nas vacinas que estão aí, 2 tipos de vetores, ou é o RNA mensageiro, ou é um vírus não replicativo, na verdade, adenovírus não replicativo. A gente tem usado isso, e a gente fala nas vacinas muito mais pelos vetores do que pelo antígeno. Mas é importante que vocês entendam que essas primeiras vacinas de primeira geração, elas foram feitas sem que houvesse uma minuciosa seleção de antígeno. Se partiu do pressuposto que a proteína da espícula seria necessária e suficiente. Então, quando a gente vê as abordagens para a produção de vacina, ou foi usado o vírus inteiro, aqui está o SARS-CoV-2, em azul está a proteína da espícula, em forma trimérica, como eu mostrei para vocês, e aqui está o desenho da RBD, que seria a parte mais externa.
E nós temos, então, até agora, 3 tipos de vacinas. Ou as vacinas inativadas, ou as vacinas com ácido nucleico, ou as vacinas com uma unidade proteica e aí com um adjuvante. Então, são essas as 3 que nós estamos vendo aí, e nós vamos repassar as 3 tipos. Então, no Brasil, nós temos essas 2 vacinas, principalmente. Apareceu aí teve uma aparição súbita, a Pfizer também já vai desaparecer. O ministro me garante que compramos mais 100 milhões de doses que vão ser entregues em setembro. Em todo caso, as pessoas que têm 60 e pouquinhos anos tiveram a sorte de tomar a Pfizer, a gente vai conversar sobre isso daqui um pouquinho, mas a primeira vacina que apareceu para nós é a Coronavac, produzida pela essa empresa chinesa chamada Sinovac, e que é de vírus inativado. Então, o vírus inativado é você produz o vírus em cultura de células, purifica o vírus, usa uma proteína, um produto químico para inativar o vírus, matar o vírus, né? E aí você tem a vacina. A eficácia desta vacina, quando foi testada aqui no Brasil, ela foi de 50% com a cepa de vírus original, ou seja, com o vírus original, o vírus de Wuhan. Nós não sabemos como é que ela performa ainda direito com a P1 e a África do Sul. Tem um artigo sobre observação feito em Manaus, que ela também nos protegeria com 50% quando testada, quando foi feito o surto de P1 lá em Manaus. E nós precisamos de outros estudos confirmatórios. Em todo caso, essa vacina é de 2 doses, com 3 semanas de intervalo entre uma e outra. A temperatura de conservação ela é baixa, ela tem um preço elevado, principalmente sendo um vírus inativado, ele é um preço alto, porque é um vírus inativado, é uma vacina relativamente fácil de fazer, não teve muita ciência por trás, né? Simplesmente pegou o vírus e cresceu em células zero, que como a gente cresce a maioria das vacinas, e ela está aí, é que por enquanto é que mais foi utilizada pelos brasileiros. A outra vacina é a vacina da Oxford AstraZeneca, que foi a primeira que apareceu, como vocês podem lembrar. Como eu disse para vocês, a Universidade de Oxford tinha uma plataforma que era o adenovírus de chimpanzé, não replicativo no homem, mas que podia se ligar na célula humana, liberar o seu DNA, codificando para spike, e aqui se fazia a resposta imune contra o spike. Então, é uma vacina que os relatos de eficácia alteraram muito, né? Nós sabemos que aqui no Brasil o teste deu 62% de eficácia. Num teste que foi feito por engano, na verdade, por erro, em que foi dada a primeira dose, metade da dose, a segunda dose inteira, paradoxalmente teve aí uma proteção que chegava dos 90%. Em todo caso, ela é considerada como uma proteção, aí depois das 2 doses, de 82%, o que é bastante razoável. O problema é que ela teve uma performance muito ruim quando foi testada na África do Sul, e eles, inclusive, interromperam a utilização na África do Sul, porque ela deu 20% de proteção, e quando se pegou só as pessoas que se infectaram com o vírus justamente da cepa lá da África do Sul, deu apenas 10% de proteção. Então, não protegia contra a África do Sul, a vacina da África do Sul. Lá parou, é a vacina que nós vamos ter aqui daqui para frente. Não se sabe como é que ela vai agir na defesa do P1, que é o variante que está dominando aqui no Brasil. Nós vamos ter que ver. E ela foi ligada a alguns problemas de coagulação. Na verdade, as vacinas de vírus que têm vetor viral, aparentemente, podem dar um problema de coagulação, que eu quero lembrar para vocês, é um caso, 1 ou 2 casos por milhão de habitantes. Então, é um fenômeno raro que acontece em mulheres
na idade fértil, fundamentalmente, né? Todos os casos da Janssen, que nós vamos ver depois, foram mulheres em idade fértil, nessa quantidade que eu estou dizendo para vocês, mas é claro, isso aí pode acontecer, né? Do ponto de vista médico, a gente sabe que a gente tem que sempre trabalhar em termos de probabilidade, a probabilidade é pequena que isso ocorrer, vão ocorrer casos, esses casos vão aparecer na mídia, porque está todo mundo de olho em tudo que acontece, isso atrapalha realmente os programas de imunização. Então, quando a gente faz uma imunização em massa, como a gente está olhando, a gente sabe que algumas pessoas raríssimas podem ter algum problema, mas a população, quer dizer, existe um ganho muito grande para a população, e eu quero que vocês pensem nisso, inclusive quando ouvirem notícias ruins. Mas a Oxford é uma vacina que parece ser muito boa, ela tem realmente uma eficácia melhor que a Sinovac, só que talvez seja a vacina que mais se conheça, porque ela logo apareceu, logo ela foi distribuída para o mundo todo, e ela tem, então, como eu disse, tem sido usada muito todo, e em lugares em que a vigilância sanitária é muito importante, e que se vê, então, com olhos o detalhe daquilo que está acontecendo. Depois, outras vacinas que usam o adenovírus, tem a vacina da Janssen, Johnson Johnson, que usa um adenovírus humano, não do chimpanzé, que é o adenovírus 26. Esse adenovírus 26, ele é uma plataforma que vem sendo usada há muitos anos pelo Dan Baruch, lá de Harvard, só que não tem nenhuma vacina ainda, tinha nenhuma vacina aprovada para uso humano. Ela é uma dose só e ela deu 72% de proteção. Mas aí tem uma questão que eu quero levantar para vocês, que é bastante importante, que diz respeito à harmonização dos testes clínicos de eficácia de vacina. Porque os desfechos primários, eles podem variar de um para outro, o que fica difícil a harmonização. Eu tenho chamado a atenção disso. Por exemplo, na vacina da Janssen, o desfecho primário não é não ter doença, e sim não ter doença moderada ou grave, o que muda muito, né? Então, existem vacinas que podem proteger do indivíduo não se infectar, ou seja, nem ser assintomático, vacinas, e a grande maioria, elas foram testadas para evitar doença. O que é doença? É ter um PCR positivo e pelo menos um sintoma. E algumas foram testadas somente para evitar doença grave ou morte. E esse é o caso da Janssen. Agora, a Janssen são muito bons em marketing e dá a impressão que é uma das grandes vacinas aí, com mais de 70% de proteção. Ela é uma boa vacina, é verdade, mas eu quero que vocês entendam que 72% é proteção de doença moderada e grave. Quando ela foi testada na África do Sul, ela deu 57% de proteção. Então, vocês vão ver que todas que foram testadas, cai bastante a proteção quando testada com a cepa da África do Sul. Eu vou falar mais adiante para vocês sobre esse variante. A outra vacina é a vacina da Gamaleya, Sputnik V, está dando aí muita confusão, vocês estão acompanhando. A cultura russa é muito diferente da cultura ocidental, digamos assim, a transparência também. Eu achava que era devido aos soviéticos, mas aí eu vi que os russos atuais também têm esse problema de dizer. No tempo que a gente era mais jovem, né, Lígia, a gente nunca sabia se o Brezhnev estava com pneumonia, estava doente, se tinha morrido ou não tinha morrido, nunca era transparente. E isso aí vem desde os tempos dos czares, né? Porque o Nicolau tinha um filho que é hemofílico, ele não dizia para ninguém que era hemofílico, então faz parte da cultura e nós temos tanta dificuldade porque eles não estão dando todos os dados que deveriam dar, ou de uma maneira clara para Anvisa. Caso, a vacina também é de adenovírus e, para mim, é a mais inteligente dessas de adenovírus. Por quê? Porque eles dão a primeira dose, que é com adenovírus 26, a mesma forma que aqui é Johnson Johnson, e a segunda dose eles usam um outro adenovírus. Por quê? Porque quando você faz a primeira imunização com adenovírus, você faz a resposta contra o spike, mas também contra o adenovírus. Se depois você vem com o mesmo adenovírus, que é o caso
da vacina de Oxford, você tem uma resposta tão importante contra o adenovírus que a resposta contra a proteína que você quer dar o reforço, que é a proteína do spike, termina sendo mais fraca. Então, não dá a resposta tão importante. Agora, quando você muda o adenovírus, normalmente você tem uma resposta mais forte, que é o que acontece com essa vacina. Esperamos que ela consiga dar todas as informações para a Anvisa e ser aproveitada no Brasil, porque teríamos disponibilidade de comprar rapidamente, e ela deu nos testes clínicos mais de 90% de proteção. Nós não sabemos o que acontece com os vírus da África do Sul, nem com a P1 brasileira, mas é uma vacina que pode ser realmente muito interessante. Depois disso, o que é importante a gente ver, uma outra vacina que veio para o Brasil é a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer e da Moderna são muito semelhantes, são as vedetes atualmente. Há muitos anos que se pesquisa terapia com RNA mensageiro, e tanto vacina como terapia de reposição, as pessoas com gene terapia, as pessoas que têm algum vírus defeituoso, etc., e não se teve sucesso. E por que não se teve sucesso? Bom, em primeiro lugar, o RNA mensageiro é muito lábil, né? Ele é facilmente destruído, mas o que tem é que ele é também extremamente inflamatório, porque o nosso sistema de imunidade inata, quando vê RNA, ele logo ataca achando que é um vírus, né? Então, nós temos uma resposta normalmente muito forte contra um RNA. Isso só se conseguiu vencer com uma detoxificação que se fez do RNA, é um trabalho de uma pesquisadora húngara, trabalhando nos Estados Unidos, e também com a capacidade que se tem hoje de encapsular em nanopartículas de gordura. Então, o que tem o RNA, ele é colocado, então, numa nanopartícula, ele libera o RNA na célula, que produz a proteína da spike e desencadeia uma resposta. Ele teve a vantagem, tanto a biotech Pfizer como a vacina da Moderna, de terem sido testados com o vírus original de Wuhan. E aqui está a sequência da spike de Wuhan. E tiveram respostas muito boas, 95%. Aqui não está dito para o variante da África do Sul, mas a gente sabe que caiu quase 30 pontos percentuais, foi para ir para entre 65% e 70% de eficácia, caiu bastante. E tanto é que a Pfizer está trabalhando já, assim como a Moderna, estão trabalhando para colocar também os variantes nas vacinas que eles fazem de RNA mensageiro. Um dos problemas que tem sem dúvida, o modo de conservação, né, que tem que ser a menos 70 graus centígrados, temperatura de ultrafreezer, é super difícil ter, mas eles fizeram umas caixas de isopor, eu não sei se é isopor ou que material é, na verdade, mas eles fizeram umas caixas em que põe gelo seco e pode conservar por bastante tempo. E o Brasil fez a importação e por questões de logística só deixou nas capitais justamente a utilização dessa vacina. Agora esperamos que ela chegue realmente num número adequado, como diz o ministro, de 100 milhões de doses, aí por volta de setembro, porque pelo menos vai conseguir proteger bem 50 milhões da nossa população. Então, a temperatura é um problema, a menos 70, a menos 20, ela também se conserva por uns 2 meses, e depois de descongelada, aí ela pode se aguentar por 5 dias. Então, é uma vacina que dá uma resposta muito boa, cai um pouco com os variantes, como eu falei, mas é que tem caído menos. Embora, vocês talvez estejam acompanhando, que em Israel, que tinha sido imunizado grande parte da população, as pessoas já estavam com vida voltando ao normal, tiveram que recuar um pouco, porque surgiu um novo surto lá em Israel, mesmo tendo sido vacinado com a vacina da Pfizer, e o que está acontecendo lá, existe o variante brasileiro, mas existe bastante o variante da Índia, que a gente sabe que é muito importante. Um outro tipo de vacina que apareceu e que promete muito, ainda não está liberada nos Estados Unidos, mas já foi aprovada na Inglaterra, é a Novavax, que tem simplesmente
a proteína da espícula, produzida por DNA recombinante. Ela é purificada, colocada com o adjuvante proprietário deles, o S1, que é muito bom, e que dá, aí, foi testado na Inglaterra, já quando a Inglaterra já estava com variante, deu 90%. Aí foi testado na África do Sul, caiu para 50%, 49%, com a variante da África do Sul. Aí eles tiraram os pacientes que tinham sido incluídos, que era o HIV, e ficou aí 62%. Mas vocês veem que realmente isso aí varia, e todos os resultados que nós vamos vendo a partir de agora, com eficácia de vacina, vai ser muito difícil de comparar com os que foram feitos com a primeira leva, pela primeira variante, a variante Wuhan, do vírus que apareceu. Então, os testes iniciais, que são Pfizer, Moderna e Coronavac, e a de Oxford foram as que foram primeiro estudadas, a que primeiro estava no mercado. Depois nós temos mais duas vacinas de vírus inativada, a Bharat, que é da Índia, que não passou, não temos ainda os resultados de fase 3, ela não passou aqui na Anvisa, porque a Anvisa achou que as boas práticas de produção não estavam adequadas aos padrões internacionais, ela não foi aprovada por enquanto, e existe a vacina da Sinopharm, que é praticamente igual à da Coronavac, e só que apresentou nesse teste uma eficácia maior. Ela é quase igual à Coronavac e tem o mesmo tipo de inativação, o mesmo tipo de adjuvante. Tanto a Sinopharm como a Sinovac, elas estão em análise tanto na Organização Mundial de Saúde como na iniciativa COVAX, para ver se vão ser aprovadas para compra e distribuição em todo o mundo. E eu acho que vão ser. Não existe, até hoje, um correlato de proteção, quer dizer, eu não sei se eu fizer um exame e tiver anticorpo neutralizante ou não tiver anticorpo neutralizante, se eu estou protegido ou não, não se sabe. Nem existe também uma resposta celular, não se sabe. Então, não pode dizer, eu estou protegido ou não estou protegido. Mas, ao estudar as vacinas que apareceram até agora no mercado, se viu que existe uma correlação entre o nível de anticorpo neutralizante e a eficácia da vacina. Eu volto a lembrar, isto aí é para ver a eficácia da vacina. Em termos individuais, nós não temos esse correlato, nós temos reuniões na Organização Mundial de Saúde quinzenais para tentar achar qual é o correlato, nós não encontramos. Nós podemos conversar isso no final. Em todo caso, a vacina da Pfizer, que produz 3,8 vezes a média dos soros dos anticorpos neutralizantes de soros de convalescentes que tiveram a doença, que está aqui, e aqui está a Pfizer, depois de segunda dose, e dá uma proteção de 95%. Moderna 3,2%, 94%. Gamaleya 1,5%, 90%. Sinopharm, mais ou menos a mesma coisa, deu 80%. Oxford, também mais ou menos a mesma coisa, 62%, mas tem essas variações que a gente viu. A Coronavac dá 6 vezes menos anticorpo neutralizante do que aparece no soro de convalescentes. Isso aqui são dados da Organização Mundial de Saúde, e ela protege menos apenas 50%. Então, a partir de agora, vai ficando cada vez mais difícil de nós testarmos novas vacinas, ou vacinas que sejam feitas, que foram adaptadas para o reconhecimento das variantes. Então, cada vez mais se está discutindo muito em termos internacionais como é que a gente, talvez não adiante fazer uma fase 3 clássico, mas se eu fosse fazer uma fase 3 clássico no Brasil hoje, eu não ia poder incluir ninguém acima de 60 anos, porque já está todo mundo vacinado. Né? Nem com comorbidades, que nós estamos começando a vacinar com comorbidades. Então, como é que vai se fazer? Então, nós estamos tentando ver o que a gente chama desses experimentos ponte, em que a gente tenta mostrar, e por isso a importância, aquela que eu mostrei para vocês, da correlação entre eficácia e anticorpo neutralizante no sangue periférico, porque nós vamos fazer esses bridge experiments, provavelmente, a partir de agora, porque a gente não vai conseguir, né, fazer uma fase 3, como se fez até agora,
porque os indivíduos ou tiveram a doença ou foram vacinados, ou, tendo uma vacina que está disponível, o sujeito não vai querer entrar num estudo duplo cego se ele pode se vacinar com uma vacina que esteja disponível. Então, isso nós temos que pensar, o mundo todo está pensando como é que a gente vai fazer isso. E a complicação surgiu realmente quando surgiram as variantes, né? A primeira variante surgiu na Inglaterra, muito provavelmente não é que tenha sido o primeiro, é que os ingleses são os que mais sequenciam genomas deste vírus. Então, eles fazem, né, um acompanhamento genômico extremamente importante, extremamente eficaz, e eles comparando sequências, eles viram que apareceu uma variante que começou a crescer na população inglesa, e esse variante, né, é o B117, o B117, e esse variante B117, ele, como está mostrando aqui, ele é bem mais infeccioso em crianças. Ele é mais infeccioso no adulto, ele é mais infeccioso em crianças, e a variação dele, que é no aminoácido 501 da proteína da espícula, que fica dentro do RBD, nós vamos ver daqui um pouquinho, dá mais infectividade, porque aumenta a atração, aumenta a ligação entre a proteína da spike e o ECA2. Então, com isso, ele fica mais infeccioso e dá mais doença. Então, quando a gente vai ver, como eu disse para vocês, quer dizer, se aqui nós temos a proteína da spike, na verdade existem milhares e milhares de variantes que tem nas mais diferentes proteínas, mas os variantes que são importantes, todos são aqueles que ocorreram na proteína de spike. Em inglês eles chamam de variants of concern, os VOCs, né? Então, os VOCs ocorreram todos eles na RBD. E o primeiro que surgiu, como eu disse para vocês, é esse do 501, né? Em que nós temos aí uma asparagina que entra uma tirosina no lugar, na posição 501. Mas surgiram mais duas mutações que são importantes. A E484K é importantíssima, ela tem tanto na variante brasileira como na variante da África do Sul, né? Então, nós temos um ácido glutâmico que é trocado por uma lisina, e nós temos também o variante 417, né, que é super importante, acontece na variante brasileira e também na variante sul-africana, sendo que na variante brasileira nós temos aqui uma alteração para T, na tirosina, e ao passo que na variante sul-africana nós temos uma mutação aqui que é para asparagina, e a variante sul-africana ela passa a ser muito mais perigosa por causa dessa asparagina, porque essa asparagina é um sítio de glicolização. Então fica mais difícil dos anticorpos reconhecerem. Então, houve essas mutações, vocês veem que essas três mutações ocorreram em lugares diferentes do mundo, né? Foram mutações convergentes na RBD, porque sem dúvida dão uma vantagem competitiva, né, para os vírus que fizeram essas mutações, aumentando a afinidade entre agonista-receptor. Eu particularmente acho que não vai ter, digamos, mutantes o resto da vida, porque os três mais importantes surgiram ao mesmo tempo em lugares diferentes. Surgiu agora, mais recentemente, uma mutação na Índia, que não está aqui ainda nesse slide, na posição 452, que também parece ser bastante infecciosa e mortal, né? Os números da Índia estão todos eles subestimados, os números são muito maiores do que estão nos dizendo, porque eles não conseguem nem contar. Em todo caso, são essas variações na RBD que dão o nome para esses variantes que são importantes, porque os anticorpos os anticorpos neutralizantes alteram. Então, se você teve um número X de anticorpos neutralizantes, todos eles contra RBD, quando você muda um aminoácido, uma parte desses anticorpos neutralizantes para de funcionar. E ao parar de funcionar, você perde muito da sua munição adquirida numa infecção prévia ou com
a imunização. Então, vejo aqui, se você olhar anticorpo neutralizante contra a cepa de Wuhan, né? Daí uma média, geralmente os indivíduos de soro neutralizante, a média é 1,160 para anticorpo neutralizante. Aí vocês começam a ver aqui os variantes, aqui está o variante inglês, tem a variante americana, etc. Eles têm menor, todos eles têm um pouquinho menor o título, né, por causa disso, mas é bastante alto. Já os variantes brasileiros, P1 e P2, já diminui bastante a capacidade de neutralização dos soros de convalescentes, e o sul-africano ainda mais. Isso aí foi estudado um pouco melhor com os soros de indivíduos que tinham recebido tanto a vacina da Moderna e da Pfizer, que são as mais eficazes. Então, vamos ver aqui da Pfizer, depois da segunda dose, aqui são os títulos dos indivíduos com o variante original, né? Depois aqui com os diferentes variantes aqui da Grã-Bretanha, da Dinamarca, dos Estados Unidos. Você vê que a do Brasil já está bem aqui, já cai bastante, cai pelo 10 vezes o título, e da África do Sul cai muito, cai realmente muito. Então, mostrando bem que esses variantes, eles dão uma alteração muito grande. Mas isso nós estamos falando em anticorpo neutralizante. A outra coisa é a vida real, porque o indivíduo também tem resposta celular, etc. E a gente viu que esses variantes não alteram a resposta celular. Por quê? Porque apesar de também ter variantes em outros lugares da proteína S, mesmo na proteína N e outras proteínas que têm, a gente sabe, que tem uma resposta celular importante, a resposta celular é contra vários lugares e não tem sido afetada pelo que a gente tem visto nos relatos aqui. Isso aí é um dado, né, teórico, acadêmico, diminuição do anticorpo neutralizante. O que nós precisamos é de estudos, realmente vendo aí no mundo real o que vai acontecer com o trabalho dessas vacinas e ver se nós vamos precisar de fazer outras vacinas para que a gente consiga se proteger contra esses variantes, né? E esses variantes, eles surgem, e pela vantagem competitiva que eles têm, eles logo tomam conta. Vocês viram a variante da África do Sul, ele começou a aparecer aqui em outubro, e já em janeiro era mais de 90% dos casos que ocorreram na África do Sul. Mas isso ocorreu também aqui com o Brasil, e você vê que no Rio Grande do Sul, que é o estado que é o mais longe de Manaus, onde surgiu a cepa P1, já em fim de fevereiro, nós tínhamos mais de 70% dos vírus que estavam infectando o Rio Grande do Sul eram já P1, né? Tinha passado por outros variantes, até chegar, né, inclusive o P2, que é o variante brasileiro também, que é importante, até chegar aqui no P1. Então, isso tem efeitos epidemiológicos importantes. Primeiro, a gente sabe que esses variantes, pela vantagem seletiva, eles logo tomam conta, digamos, dos vírus que estão infectando. E vocês vejam isso aqui. Se nós tivermos o número de mortes, quando nós tivermos um vírus que é 50% mais transmissível, ele aumenta um monte de vezes, 1000 vezes. O número de mortes, uma coisa que é só mais mortal, aumenta pouquinho. Mais mortal aumenta pouquinho, porque, como eu disse para vocês, normalmente ele mata rápido, ou ele deixa o indivíduo doente rápido, não dá tempo de transmitir muito. Mas o que é mais transmissível, vocês veem que ele aumenta muito o número de doentes, e com aumentar muito o número de doentes, ele vai aumentar o número de mortes pelo número de doentes, né? E vocês veem que nós vimos isso aqui no Brasil, todos vivenciamos. Nós tivemos a primeira onda aqui no Brasil, aí quando chegou nos feriados aí de finados, começou a aumentar, festa de fim de ano, etc. Aqui Natal e Ano Novo não tem muito relatório, mas logo depois começou a aumentar de novo. Quando parecia que ia diminuir, aqui em comecinho de março, teve esse crescimento assintótico do número de casos no Brasil, muito maior que na primeira onda que está aqui embaixo, né? A gente viu aí esse número que causou todos os problemas, e agora está diminuindo, né? Nós tivemos todos aqueles feriados, etc., está diminuindo. Espero que o Dia das Mães não traga de novo
uma grande quantidade de infectados, que a gente continue a diminuir. Mas isso aqui foi muito pelos quase lockdown que foram feitos aí em vários lugares do Brasil, porque a doença estava muito disseminada, pois as pessoas voltaram ao normal e é fundamental que elas cuidem, né? Se não cuidarem, ou seja, não fizerem, evitarem aglomerações e fizerem distanciamento, logo essas curvas podem voltar de novo, e a gente sempre tem medo aí dos variantes da África do Sul e da Índia, o que vão dar quando chegarem aqui no Brasil. E acompanhando o número de casos, nós tivemos também um aumento dramático do número de mortes, então na semana epidemiológica 14, que aí é começo de março, nós tivemos aí mais de 20 mil mortes por semana, e que está caindo gradativamente, esperamos que ela fique. Isso ocasionou, novamente mostrando, quer dizer, esse variante P1, quando ele surgiu, ele foi por todo o Brasil, e em lugares tão distantes como o Rio Grande do Sul, olha a quantidade de aumentos que nós tivemos no número de casos no estado. Então, realmente, esse P1 é muito infeccioso, e depois do Rio Grande do Sul, vocês viram que ele foi para o Uruguai, para a Argentina e para o Chile, e o Chile, apesar de ter muita gente vacinada com a Coronavac, tem um número muito grande de casos. Eles estavam com um problemão por esses dias aí. Isso se traduziu numa ocupação de leitos, né, que foi, então, isso aqui é a primeira leva, primeira onda, depois ele, a partir de, vocês estão lembrados de novembro, surgiu o problema de Manaus, e isso foi se espalhando para o Brasil, de tal forma que na metade de março nós estávamos no colapso do sistema de saúde, com uma ocupação crítica, tanto dos leitos hospitalares como dos leitos de UTI. No nosso laboratório, nós resolvemos fazer algo diferente. A gente sabia que o que ia surgir antes iam ser as vacinas inativadas, que é o mais óbvio, apesar de a gente saber que vacina inativada dá uma resposta que é baixa, memória é curta, e a proteção e a eficácia são baixas, e também que iam trabalhar com a proteína da espícula, porque a gente sabia, pelos dados de SARS-CoV de 2002, que a espícula era importante, mas a gente resolveu estudar mais a resposta imune para saber como é que a gente ia fazer isso. E a gente viu que anticorpo anti-RBD tinha uma correlação muito boa com o título de anticorpo neutralizante, né? E que IgA também tinha uma boa correlação com o anticorpo neutralizante. Então, isso contra RBD, mas não contra outros, né? A gente não vou mostrar para vocês, porque vai ficar longo, mas se a gente testa contra outras proteínas do vírus, não tem essa correlação, principalmente contra o RBD. O que a gente viu também que o título de neutralização, nós temos uma coorte de 200 pessoas que nós estamos acompanhando agora, está fazendo 1 ano. A gente viu quando a gente testou em 40 dias depois dos sintomas, nós tivemos essa distribuição aqui gaussiana, com título médio de 1 para 160, mas que caiu dramaticamente depois de 180 dias. Vocês veem aqui, ó, a queda que tem, e os indivíduos, principalmente que tinham títulos elevados, simplesmente desapareceu. A gente vê nesse gráfico que despenca o título desses indivíduos. Eles não estão mais protegidos? Sim, estão protegidos, pelo menos contra o variante original, porque a gente sabe que os casos de reinfecções eram muito raros, né? Os casos de reinfecção começaram a aparecer lá em Manaus, quando apareceu o variante P1. Até então, as pessoas que tinham a doença estavam protegidas, como se tivessem sido vacinadas, na verdade, até melhor que uma vacina. Mas quando surgiu o P1, começaram as reinfecções. E, então, nós, baseado em uma série de estudos, a gente resolveu fazer o desenho racional de vacina. Então, nós achamos que o melhor indutor de resposta de anticorpo neutralizante é justamente a RBD, e a RBD dimérica funciona ainda muito melhor do que a RBD não dimérica. Nós fizemos, para chegar a essa conclusão, fizemos muitos estudos, trabalhando inclusive com peptídeos sintéticos. Bom, nós vimos também num trabalho que a gente fez com a genética, o Michel também participa, que quando nós tínhamos gêmeos discordantes para doença grave ou para recorrência de doença, o que variava de indivíduo para indivíduo é a resposta celular T, e pelo número de peptídeos que era reconhecido, não vou ter tempo de ficar muito nisso aqui, e nós
testamos também, através de bioinformática, quais os melhores epitopos para estímulo de célula T, tanto CD4 como CD8, e que cobrissem a população HLA, tanto de classe 1 como classe 2 do Brasil. Sintetizamos 66 peptídeos, testamos para selecionar os que eram mais importantes. Eu não vou mostrar os resultados para vocês, são muito extensos, mas aqui só o tipo de resultado que a gente tinha aqui para peptídeos CD8, impulso que a gente fez, depois a gente fez individual. E aí fomos trabalhar na escolha do vetor. E nós resolvemos que nós queríamos vacinar por mucosa, para indução de IgA. A gente sabe que a IgA secretora é a grande protetora contra esse tipo de vírus. Então, nós queremos fazer vacina com mucosa, fazer IgA secretora, mas também IgG, e com epitopos T imunodominantes. E para isso nós escolhemos tipo de nanopartículas que pode ser dado por via nasal e também um tipo de VLP, virus-like particle, que pode ser dado por via nasal. Nós temos investido muito mais nas nanopartículas e isso aqui é a forma que teria a nossa vacina, com as duas cadeias de RBD, e aqui um string de peptídeos que desencadeia uma boa resposta CD4 e CD8. E, como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando, então, na melhor formulação. Então, a melhor formulação, nós temos uma nanopartícula, em que tem a absorção do antígeno numa partícula de sílica, colocamos um adjuvante que é o poli-C, e tudo isso, então, inquitosana, por spray nasal, e, de novo, resposta por spray nasal, porque a gente quer fazer IgA contra RBD no ambiente da mucosa e também estimular as respostas T dos linfócitos residentes. Nós temos aí um bom nível de anticorpo neutralizante, que está aqui, acima do que seria um paciente convalescente, né? Está aí entre 1.000 e 10.000, nos experimentos que nós fizemos, e a nossa ideia é induzir anticorpo neutralizante a resposta CD4 e CD8, induzir memória longa, sem efeitos adversos, ter ampla cobertura de proteção, administração em mucosa e não injetável, nós não conseguimos ainda chegar em monodose, baixo custo de produção, com certeza, estável termicamente, né, e domínio completo da tecnologia de produção para a gente produzir aqui. Então, a gente não produz vacina aqui porque nós não temos a tecnologia de produção dessas vacinas aqui, né, e não adianta quebrar patente, porque não adianta, porque nós não vamos produzir, nós vamos roubar e nós vamos levar o material, vai ficar uma vergonha nacional. Se os Estados Unidos resolverem dar a patente, é muito diferente, roubar ou receber uma doação. Se os Estados Unidos resolverem doar, ótimo, mas aí nós vamos ter que montar as unidades Fabris no Brasil, né? Felizmente, o Butantan e a Fiocruz não estavam capacitados para essa pandemia. Então, as vacinações no mundo têm sido muito importantes. Israel é que está na frente, depois os Emirados Árabes, e quando foi logo depois que eles imunizaram lá em Israel, houve uma queda muito grande na população que foi vacinada, 60 anos ou mais velho, caiu 50% o número de casos confirmados, caiu 40% das hospitalizações e 30% doença grave, enquanto que aumentou o número de hospitalizações nos mais jovens e doença grave também, né? E a gente vê aí rapidamente como isso funcionou bem. Então, o número de vacinados por país, pelos dados da semana passada, quem mais tem vacinados é China, depois Estados Unidos, depois Índia, depois Inglaterra, depois Brasil, Alemanha, Turquia e França, né? E esses países aqui, os 3 primeiros, têm enormes populações, tem muita vacina, então indo para frente, né? A Inglaterra está fazendo um esforço muito grande, digamos, do ponto de vista percentual das que mais imuniza, então aqui está por quantidade de vacina injetada e não percentual da população. O Brasil, ele não está mal, podia estar muito melhor se nós tivéssemos vacina. Nós temos uma capacidade de vacinação fantástica, tanto é que o PNI vacina para a gripe 80 milhões em menos de 3 meses. Não temos vacina, fizemos um erro de não comprar vacina, agora está difícil.
Nós não conseguimos mais vacina, eu estou tentando ajudar o ministro a falar com autoridades internacionais, falamos com o NIH, falamos com a OMS, com o Tedros, falamos no Gavi, falamos tudo que é lugar para ver o que consegue. O ministro disse que conseguiu agora comprar 100 milhões de vacina Pfizer, o que eu acho ótimo, mas ainda é insuficiente. Nós teríamos condições de vacinar o Brasil todo durante esse ano se tivéssemos vacina. E isso se deu porque nas compras antecipadas de vacinas, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, os europeus em geral, eles compraram muito mais do que precisariam, né? E aqui o Brasil comprou pouco, assim que todos os países de baixa renda mesmo, então não compraram quase nada, e por isso mesmo que a Organização Mundial da Saúde lançou o programa COVAX de estímulo à, digamos, aceleração das vacinas, né? Entre eles, eu estou num grupo que se chama IPG, que é o Independent Production Group, então nós vemos todos os produtores, a capacidade que eles têm, a qualidade das vacinas, etc., para que a gente recomende para a Organização Mundial de Saúde que compra através do Gavi, que é aquela ONG internacional que estimula a imunização no mundo. Esperamos, o Brasil tem uma cota, recebeu uma parte dessa cota, todos os produtores estão atrasados nas suas entregas. Enquanto isso, nós temos que continuar cuidando, e eu quero lembrar para vocês que andar ao ar livre é o que menos dá risco, e o que mais dá risco é ir para bar, restaurante, festa, etc., como está marcando aqui. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, lembrando que eu tenho um grupo grande que trabalha comigo na Faculdade de Medicina e no INCOR, né? Entre eles o Edécio, a Kate, a Verônica, o Rafael, o Edilberto, o César, e Musgo, colaboração muito intensa com o ICB, principalmente com Silvia Boscardin Edson Durigon, menos com Paulo, a farmácia com o Stefano, que faz todas as formulações, e lá na Paulista, principalmente com o grupo da Daniela Rosa, que foi nossa pós-doc. E temos aí mais um grupo de 25 bolsistas pós-graduandos que estão nos ajudando. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, e estou pronto para responder qualquer pergunta que eu souber. Já saiu isso? Saiu? Saiu a apresentação. Muito obrigado pela palestra. Eu acho que conheci o grupo, no final das contas, todo virtualmente. Foi muito bom também colaborar nesses trabalhos. Temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar por elas. Tem algumas que eu vou tentar condensar aqui. Acho que houve uma pergunta sobre vacinação com duas marcas, dois tipos diferentes no mesmo país. Eu acho que é isso que eu entendi, né, Mona Lisa? Que o país vai ficar meio que mosaico de vacinação, se isso teria alguma implicação. Não, na verdade, eu estava lendo que existem, na verdade, um bust de imunidade quando você tem duas vacinas na mesma pessoa. Era isso que eu estava perguntando. Entendi. Bom, Mona Lisa, o que acontece? A gente não testou isso, né? Mas, teoricamente, você tem razão. Por aquela razão que eu lhe falei ali. Quando você usa vetorial, você faz uma resposta muito forte contra o vetor. E se você utilizar o mesmo vetor, ou vetor semelhante, você destrói e o reforço não funciona tão bem. Então, nós não temos isso estudado, e está sendo feito, por exemplo, a AstraZeneca, junto com o Gamaleya, da Rússia, está fazendo um estudo de dar a primeira dose com um vetor e a segunda com outro vetor. Mas nós ainda não temos essas respostas. Acho que um pouco nessa linha, teve duas perguntas ligadas ao intervalo entre as doses, né? Se a vacina, se o intervalo de 3 meses e a recomendação de 21 dias, por exemplo, da Pfizer, se não respeitar esses intervalos, pode ter alguma implicação também. Então, isso aí não foi feito um estudo sistemático, como a gente gosta de fazer de fase 3, mas tem várias coisas. Primeiro, na observação que foi feita nos países
que já deram mais de uma dose nessas vacinas, eles viram que aumentar o tempo não piorava, até muitas vezes melhorava a resposta para a segunda imunização, por tudo isso que a gente falou. E, em segundo lugar, as vacinas elas foram testadas com intervalos curtos entre uma dose e outra, porque todo mundo queria aprovar logo a vacina, né? Porque em tempos normais eles iam dar um espaço maior, né? 3 meses ou 4 meses entre uma dose e outra, como se faz com outras vacinas. Mas no afã de terminar logo o estudo, foram dados muito curto. A Coronavac, sem dúvida, 2 semanas é muito curto. Então, eles aumentaram para 3 semanas e 4 semanas seria melhor ainda. Então, em princípio, não tem problema, mas não tem um estudo sistemático. Mas, do ponto de vista do conhecimento que se tem acumulado em vacinologia, não haveria problema de estender o período entre as 2 doses. Michel, eu queria aproveitar a prerrogativa de ser também organizadora da disciplina para furar a fila das perguntas. Claro. Alio, super obrigada por essa aula. Uma coisa que as pessoas... A expectativa que a gente tinha no começo de estudo é que assim, a vacina que tinha sido desenvolvida mais rápido até então tinha demorado 4 anos. E, de repente, em 1 ano, a gente está sendo vacinado com... Você falou que, primeiro, a gente tinha um vírus que, de alguma forma, já era conhecido por causa do primeiro coronavírus. Mas o que mais levou a esse curto tempo de desenvolvimento das vacinas? E se isso incorre em algum risco maior, que é uma coisa que pergunta-se muito, se a gente não corre mais risco com essas vacinas, já que elas estão sendo testadas há pouco tempo na população. Bom, Lígia, obrigado pela pergunta. O que eu devo a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que as pessoas dizem assim, puxa, o mundo foi pego de surpresa com essa pandemia. Isso não é verdade, né? Não é verdade. A gente sabia que ia aparecer uma pandemia. Tanto é que em 2017, em fevereiro, eu fui a uma reunião na França, em que foi criado em Paris o CEP. O CEP é uma coalizão de vários estados europeus com as grandes fundações de apoio, tipo Bill Gates, Wellcome, etc., para fazer preparação para diagnóstico, tratamento e vacina se tivesse uma pandemia. E isso ajudou muito, porque muitos grupos tinham lá uma plataforma de desenvolvimento e rapidamente conseguiam desenvolver. Segunda coisa é que eu, particularmente, achava que a proteína da spike talvez não fosse suficiente para dar uma imunização com uma boa cobertura. Por essas questões que eu falei, os diferentes HLA, o número de epitopo T era menor, etc. Mas eu fiquei surpreso de ver, né? Assim, bem surpreso, muito agradavelmente surpreso de ver que tem uma resposta tão grande, né? Eu lembro quando eu revi os dados da Moderna lá no DSMB, que eu faço parte dos Estados Unidos, minha mulher disse que eu falei com ela super emocionado quando eu disse que nós já tínhamos vacina. E é verdade, a gente não esperava isso, mas a proteína da spike foi feita digamos, uma aposta, né, com os dados que tinha, e deu certo a proteína da spike, né? Todos esses grandes laboratórios tinham outras apostas atrás, mas a mais rápida era fazer spike, e deu certo e ficaram. Então, a proteína da spike, e depois fizeram também as vacinas de vírus inativado, que também deram certo, quer dizer, a resposta não é brilhante, mas também deram certo. Então, é um pouco por causa disso. Mas o que eu te digo é que os países tinham plataformas de estudo e de produção de vacina, né? Que é o que eu estava fazendo justamente lá no Butantan, quando eu saí, que eu criei o que a gente chamava de GARD, que é Grupo de Ações Rápidas nas Epidemias, não sei, o D eu não me lembro o que era. Mas acho que era Defesa contra as Epidemias. É justamente a gente ter plataformas para, quando surgir uma situação dessa, rapidamente poder responder, né? Tanto diagnóstico como terapêutico. Então, o mundo estava se preparando com isso. Então, teve a aposta que deu certo, teve uma preparação do mundo todo, que também deu certo, e as tecnologias de vírus, de produção de vírus em grandes quantidades,
eram completamente dominadas. A Índia tem fábricas enormes, como o Serum Institute, que faz isso muito bem. E as vacinas de RNA é que foram realmente a surpresa, porque a gente não funcionava, deram certo e conseguiram produzir relativamente rápido, né? A Pfizer está com uns 5 ou 6 centros distintos de produção e cada uma ela aproveitou a sua especialidade para fazer essa vacina o mais rapidamente possível. Obrigada. Teve uma pergunta aqui, professor, que é uma pergunta que eu gosto, que fala assim, qual que é a hipótese da resistência às vacinas na África do Sul? Então, a resistência às vacinas na África do Sul, a África do Sul tem aqueles 3 variantes que fazem com que anticorpo neutralizante contra o vírus original provavelmente não funcionam. E acho que o que dá um diferencial ainda pior ainda é justamente a glicosilação que acontece lá no aminoácido 417, né? E a gente tem até estudos conformacionais, né, que mostram que a alteração real, né, na conformação da proteína com esses variantes e a glicosilação atrapalha muito o reconhecimento de anticorpos contra as outras regiões também do vírus. Então, seria um problema da variante viral. Tem que fazer anticorpo, nós não temos que imunizar contra esse variante especificamente. A vacina que a gente está trabalhando, a gente está fazendo os RBDs mais importantes, para que o indivíduo Você já tem um catálogo, né? É. Houve uma pergunta aqui interessante, que é o que define uma nova variante? O quanto o vírus precisa mutar para ser considerado uma variante? Então, as variantes estão toda hora mostrando variantes. O que tem são as variantes que interessam, são as variants of concern, que eu disse para vocês. E as variantes que preocupam e que são importantes são aquelas que têm variações na RBD, o que faz com que haja alteração no na adesão da proteína RBD com o seu receptor, aumentando a infectividade e também fazendo com que o anticorpo neutralizante produzindo contra outro variante não seja ativo. Interessante. Aí vieram mais perguntas especificamente sobre essa RBD que vocês estão produzindo lá na FM. Como seria, então, passar para larga escala? Né? E o que explicaria a forma dimérica ser mais eficiente do que a forma trimérica, como ocorre no vírus? Olha, nós testamos fundamentalmente monomérica e dimérica. A trimérica, que é uma boa ideia, nós estamos testando agora. Mas, veja, é interessante porque no vírus, a forma dimérica não aparece dimérica, o que é a proteína que é dimérica, mas as RDBs são bem longe uma da outra dentro da molécula. E o fato de elas serem diméricas serem mais imunogênicas, nós não sabemos exatamente por quê, mas a gente observou que elas são imunogênicas. Na verdade, o tamanho da RBD podia ser imunogênico por si só. Agora, o grande problema é exatamente isso, que é a parte da industrialização e aonde que estamos todas as vacinas brasileiras que estão sendo estudadas agora, né? Temos tido boas respostas do ponto de vista de anticorpo neutralizante, etc., etc., mas o problema é a industrialização. Por quê? Primeiro, você tem que ver, por exemplo, a nossa proteína vai ser recombinante, vai ser proteína recombinante. Não vão ser produzir. São poucos lugares no Brasil que fazem proteína recombinante. E ainda, quantos lugares no Brasil fazem, em condições de boas práticas, a transformação das células, o estabelecimento do que chama Master Cell Bank, Working Cell Bank, ver todos os painéis de vírus que não pode estar na célula, porque senão ele não pode ser utilizado em humano. Tem uma série de coisas, dado o desenvolvimento, que são difíceis e que são feitos fora e são caros. Então, não tem muita gente... Mas isso não é a produção da vacina, né? Só os testes para que ele passe nos controles. Então, nós estamos trabalhando aqui, né? Chamado Vale da Morte do Desenvolvimento, nós estamos vendo qual é a melhor forma de industrialização e também nós temos trabalhado aqui com as indústrias brasileiras para ver qual aqui vai ter condições de produzir isso no Brasil. Isso aí tem negociação. Interessante.
surgiu uma pergunta também no chat sobre uma vacina chamada CanSinoBio. Uhum. A CanSino é uma vacina chinesa que usa o adenovírus 5, né? Que é o mesmo utilizado pela Gamaleya na segunda dose. Ele ainda não está aprovado no Brasil, ele não está aprovado ainda em termos internacionais, e eu sei que ele está sendo utilizado na China. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu já respondi em outras ocasiões, pessoas que me perguntaram, sobre a relação entre as vacinas de DNA e de RNA e câncer. Bom, O pessoal fala da integração lá do DNA, né? Bom, a gente sabe que na biologia nós temos sempre, as coisas não só num sentido, né? DNA, RNA, proteína. Né? Quem fez quem fugiu dessa regra mais ou menos universal são os retrovírus que conseguem do RNA se integrar no DNA, né? Então tem que ter uma enzima específica para poder fazer isso, né? E que a gente não tem. E que os vírus, em geral, não têm. Veja, nós temos infecções virais, muitas, de DNA e RNA, a vida toda, e eles não se integram. Por que agora uma vacina vai se integrar? Não tem razão nenhuma, inclusive a vacina tem menos, digamos, aparelhagem do ponto de vista enzimático para poder se integrar. Então, não há integração e não há desencadeamento de câncer. Nessa hora eu conto para as pessoas que, na verdade, a gente tem umas cicatrizes nos nossos genomas de vírus muito antigos que foram se integrando, mas que há uma condição, né, para se integrar, que é ter toda a maquinaria ali ativa, e que um pedacinho de RNA ou de DNA que você faça uma vacina nova tem uma chance nula, né, de causar esse tipo de problema. Professor, tem mais uma pergunta aqui colocada no final sobre como você vê o posicionamento do governo federal em não apoiar ou financiar o desenvolvimento das vacinas no Brasil, particularmente no caso da FM. Bom, isso é um problema, sem dúvida alguma. O que tem é que, na verdade, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, logo que começou, veja, a epidemia começou, estava chegando, não tinha chegado no Brasil, em fim de fevereiro foi criado o programa Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse programa trabalhou muito no diagnóstico, na vigilância epidemiológica e no investimento em tratamento e vacina. E na época eles fizeram duas encomendas tecnológicas para o nosso grupo aqui da Faculdade de Medicina e para o grupo lá de Minas Gerais, que é o do Ricardo Gazinelli. Então, nós tivemos, sim, esse tipo de apoio, né? O que está se tentando fazer agora é um apoio maior, né? Um apoio maior para as fases clínicas dos ensaios e teve um primeiro recurso que tinha sido alocado e que foi cortado de 200 milhões, e é um problema. Então, na verdade, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um ministério pobre, ele investiu, acho que razoavelmente bem. O Ministério Rico, que era o Ministério da Saúde, não investiu, né? Não investiu como poderia, era o Ministério que tinha recursos para investir. E eu acho uma pena também que os nossos dois grandes institutos não investiram, quando surgiu a doença, nos seus próprios quadros, né? Que estavam fazendo, que tinham também plataformas e tal. Nós temos um problema de autoestima, né? A gente acha que não vai dar certo, que tem que importar do exterior. Você vê que o maior produtor de vacinas do mundo é a Índia, né? Que não é mais desenvolvido que o Brasil e também não tem uma ciência menor que o Brasil, comparável. Mas existem investimentos, foram criadas indústrias, né? Nós não temos, aqui sempre foi inibido a indústria farmacêutica brasileira participar da produção de vacinas. São todas feitas pelos institutos. O que eu não sei se agora, né, com o passar dos anos, se isso está adequado. Talvez a gente devesse ter também investimento privado e agilidade privada, porque quem trabalha no serviço público como nós aqui, a gente sabe a dificuldade que é trabalhar com recurso público. Sem dúvidas.
O Clésio está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta, Clésio? Sim, por favor. Primeiro, eu queria agradecer aos professores pela oportunidade. É um privilégio ter podido assistir aqui a aula do professor Kalil. Professor, a minha pergunta vai em relação ao que podemos esperar em um futuro do SARS-CoV-2. Durante a aula, o senhor nos mostrou que o patógeno é muito mais vantajoso, né, do ponto de vista evolutivo, que ele tem uma baixa letalidade, uma maior transmissibilidade, inclusive mostrou os exemplos do SARS-CoV-1 e do MERS, né, que tinha uma letalidade bem mais alta que o SARS-CoV-2, e que esse foi um dos fatores que permitiu que eles fossem controlados, não virassem pandemia. Então, com isso em mente, nós podemos esperar que em um futuro, talvez a curto ou médio prazo, o SARS-CoV-2 se torne um patógeno endêmico e sazonal, tipo a influenza, e seja menos letal, continue sendo transmissível, que ele mute, né, para um patógeno parecido com a influenza, inclusive em decorrência da pressão seletiva causada pela vacinação? Olha, Clésio, é assim, você resumiu o que eu acho que vai acontecer, sim. Né, nós vamos ficar com esse vírus aí rodando, mais ou menos como o vírus da gripe, né? Talvez sazonal, talvez não, muito provavelmente sazonal, porque a gente sabe que durante o inverno as pessoas ficam mais dentro de casa, então transmite muito mais facilmente essas doenças. Eu acho que sim, é o que vai acontecer. Eu espero que o número de mutações realmente de preocupação não sejam muito mais aí do que meia dúzia, para que a gente possa fazer vacinas multivalentes, e que é possível que a gente tenha que se vacinar com alguma frequência a ser determinada, ainda nós temos que estudar, mas acho que você fez muito bem o resumo, acho que é isso aí mesmo. Vou dar uma continuidade aqui nessa questão. Com isso em mente também, nós poderíamos considerar que além da vacinação, vai ser necessário que as medidas de, talvez não isolamento, mas os cuidados com distanciamento, uso de máscara em lugares com muita gente, como, por exemplo, mercados, principalmente lugares fechados, que isso se torne um hábito daqui para frente e não apenas algo pontual da pandemia? Isso aí é um medo que a gente tem, né? Há muito tempo a gente viaja pelo mundo e vê o pessoal do Oriente andando Nova York, Paris ou qualquer cidade por aí, com suas máscaras e tomando muito cuidado, não dão a mão para ninguém, só fletem a cabeça, etc. Pode ser que a gente vai ter que ter esse tipo de hábito, sim. Isso vai depender de como que a gente vai controlar, né? Tinha um amigo meu que cada vez que encontrava as pessoas queriam dar a mão e beijar, ele disse, não, isso transmite a influenza, sem beijo e sem aperto de mão. Talvez, infelizmente, a gente vai ter que ter esse tipo de precaução, né? Nós vamos ver até que ponto que o vírus vai desaparecer, né? Eu acho que não vai, e talvez a gente vai ter que mudar o nosso hábito caloroso brasileiro de dar grandes abraços e beijos nas pessoas quando encontram. Beleza, muito obrigado, professor. Pois é, nova realidade, né? O Peter pediu para abrir o microfone e falar sobre o Instituto Todos pela Saúde. Peter, você está com o microfone desligado. Alô? Professor Kalil, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. Queria que você falasse sobre essa iniciativa que está rolando do Instituto Todos pela Saúde. Ok. Bom, vocês lembram que o Banco Itaú fez uma doação de 1 bilhão para investir na Covid, depois várias outras empresas se juntaram, aí o montante ficou mais de 1 bilhão e 200 milhões, e criaram um comitê administrativo desse fundo, e foram distribuídos recursos, principalmente para assistência direta, ou seja, compra de máscaras, equipamentos de proteção, equipar hospitais, comprar ventiladores, comprar oxigênio, melhorar a gestão dos hospitais, etc. Que é uma assistência realmente bem direta ao que está acontecendo. Eles resolveram
com o saldo que ainda tem, criar um novo instituto, chamado Instituto Todos pela Saúde, que seria um instituto para prevenir novas pandemias, ou estar preparado para que se haja grandes epidemias ou pandemias, o Brasil tenha condições de fazer diagnóstico, acompanhar a progressão dos mutantes, esse tipo de coisa, e ajudar o Brasil nisso, né? Não que vai ter só o papel protagonista, mas interagir com os diferentes grupos que existem no Brasil para montar um sistema, uma estrutura para evitar essas pandemias. E esse instituto, então, ele não aceitaria projetos vindos dos pesquisadores, mas com um grupo do comitê científico, que é muito forte, ver quais as ações que são necessárias, né, e propor para os diferentes laboratórios participar de um trabalho colaborativo. Então, é mais ou menos por aí, o Instituto está se estruturando apenas, e a gente pretende já atuar, talvez a gente ainda consiga se estruturar para fazer alguma coisa durante essa pandemia. E esse instituto tem como presidente do comitê científico o César Victor, né, que é um famoso epidemiologista do sul do Brasil, e eu sou o diretor-presidente. Sou executivo. Obrigado. Nada. Excelente. Essa doação do Itaú, eu lembro que foi que todas as empresas grandes, principalmente as que mantiveram seus lucros durante todo esse caos, conseguissem benefícios ou alguma maneira de incentivo, né, para doar, a gente teria uma situação um pouco diferente. Pessoal, alguma pergunta a mais? Eu vou fazer só um comentário aqui sobre o nosso trabalho lá colaborativo. A gente está tentando achar algumas pistas, né, de mecanismos genéticos de resistência e de suscetibilidade. E é um desafio enorme, né, porque a gente fala em provável heterogeneidade enorme de genes e de componentes ali participando. Esse resultado lá dos casais, né, que você citou lá no começo, de MIC-A e MIC-B, só para ter uma ideia, né, essa mutação ela tem uma frequência de 20% da população. Os resistentes é que eram abaixo desse valor, né, estavam menos da metade da frequência. Muito provavelmente é isso, né? Alguns grupos vão ter combinações ali de risco e de suscetibilidade, e dificilmente a gente vai conseguir fechar esse quadro, especialmente agora com a vacinação chegando para todos. Nesse sentido, professor, você acha que a gente vai encontrar alguns grupos muito extremos, né, como foram encontrados lá para o HIV, né, o delta 32 lá do receptor CCR5, ou é um pouco diferente nesse caso? Eu acho que vai ser diferente. Eu acho que nós vamos ter, né, como você falou, algumas variações que talvez que possam ter um papel sinérgico dentro do genoma e que nos deem uma resposta funcional melhor da célula NK, a produção de interferon, que vai dar uma vantagem, mas nesse caso nós temos ainda o problema que é a carga viral e o variante. Então, o variante pode ser mais infeccioso, você mesmo com uma boa resposta de imunidade inata, a gente não consiga segurar o vírus. Pode ser que o indivíduo esteja exposto, ou porque é um trabalhador da área de saúde, ou porque teve contato com uma pessoa que é muito produtora de vírus, né? A gente sabe que tem variação. Então, a carga viral é muito grande. Então, esse embate aí na natureza, eu acho que vai ter essas diferentes variações, mas eu acho que vai dar para ver, sim, eu acho que esse trabalho é muito interessante, porque mostra que a imunidade inata, mais forte de alguns indivíduos, realmente, né, tem uma importância grande em evitar a infecção logo no início. Depois, se a doença vai ficar mais grave ou menos grave, aí eu acho que vão influir outros componentes da resposta imune. Mas eu acho que vale a pena estudar, sim.
Eu acho que essa área do MHC, não é? Eu trabalho a vida toda com isso, como você sabe, é super interessante, deve ter um papel interessante aí. E por isso que a gente teve tanta preocupação, Michel, é claro que para a imunidade inata isso a gente achou, mas para a imunidade adaptativa, a gente tem que cobrir, quando faz a vacina, o maior número possível dos HLAs para não ter esses buracos, né? Que é o que eu acho que as pessoas que não se imunizam é porque, de alguma forma, não apresentam bem o antígeno. Mas eu acho muito interessante a gente tentar responder isso aí dos casais discordantes. Nós temos que fazer os estudos funcionais agora para ver se a gente confirma isso. Pois é, e a gente tem, como você falou, né, são dois fenótipos diferentes, o da resistência à infecção em si e o fenótipo da severidade uma vez implantada ali a infecção, né, e a gente nem sabe, nem pode misturar muitos grupos de pessoas, porque aquela pessoa que não teve infecção, a gente não sabe como ela responderia caso fosse infectada com outra variante, por exemplo. É super interessante o trabalho, a gente está... É difícil, mas a gente está animado pelo objeto, né? Pelo objeto e pela relevância, né? De compreender. Pois é. Uma última pergunta aqui para a gente encerrar, eu acho que o Alfredo colocou aqui de uma forma bem interessante, que é se essas tecnologias de vacina poderiam ajudar num tratamento de quem já está infectado de alguma maneira, quem já está com a doença. Não só como vacina. Essas vacinas terapêuticas, veja, talvez até venham a ter algum papel no Covid longo, né? Mas no Covid agudo, não. Porque quando a gente tem a doença, né, que nem outras doenças inflamatórias virais, você tem uma parte viral importante, depois você tem a parte decorrente da inflamação desencadeada. E a gente tem, assim, digamos, tem duas, talvez três partes dessa doença. No começo é a parte viral, que é importante a gente ter uma atividade antiviral. Depois nós temos a parte inflamatória, que aí não adianta você tentar atacar o vírus, o problema é a inflamação que é desencadeada pelo vírus, e uma terceira fase das pessoas que estão mal mesmo, é que as sequelas desencadeadas pela inflamação deixam numa doença que pode matar aí depois de algum tempo. Então, eu acho que, do ponto de vista terapêutico, eu não vejo, porque nós não teríamos tempo. Essa doença aí, para quem tem a doença, depois de uma semana, 10 dias, é que ele vai ter, vai já mudar de fase para uma fase mais inflamatória, e uma vacina ainda não vai nem ter começado a funcionar. Então, acho que não, acho que terapeuticamente não vai ter. Legal. Olha, muitos agradecimentos aqui no nosso chat, e eu queria reforçar também, quem tiver perguntas adicionais pode me mandar lá no nosso Moodle, né, para quem for matriculado na disciplina, que eu tento repassar para o professor. Queria agradecer, todo mundo agradecendo aqui, queria agradecer também pela disponibilidade. Eu acho que é muito bom a gente ver esse resumo de um especialista. Acho que boa parte das pessoas que vieram aqui são acadêmicos, de alguma maneira, também replicadores, né, das informações. A gente sempre é bombardeado com perguntas de vizinhos, colegas, amigos que não são da área, então ter esse resumo a um efeito aí transmissível da informação, de certa forma, informação boa. É super importante, né? Tem muita informação ruim aí rolando, Com certeza. E acho que é super importante a gente multiplicar. Exato. E super obrigado pelo convite, gostei muito de estar com vocês aí. Também gostamos. Professor, muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui e uma ótima semana.